Então, amigos, vamos saber como será o Recife, Pernambuco, o Nordeste, o Brasil e o mundo em 2024. Francisco Cunha, consultor da TGI, faz um evento no Rio Mar, o Teatro Superlotado, em que ele dá todas essas dicas e que é o evento mais esperado pelo empresariado do final de ano. Ele dá todas as dicas de estudo e, na verdade, é uma apresentação que é um show. E ele vem aqui para contar o que ele disse lá nesse evento. Francisco Cunha, que é o consultor da TGI. A TGI voltou ao normal, Chico, depois da pandemia? Voltou. Sofremos, como todas as empresas, ou pelo menos a maioria das empresas, mas já retornamos, já estamos na normalidade novamente. Os diretores tudo passeando na Europa, então deu bom resultado. Só quem trabalha é você, o resto tudo passeando na Europa. Eu fiquei aqui no final do ano para tomar conta da lojinha, né? Como diz os lojistas. Francisco Cunha, como será o mundo em 2024? Olha, João, o mundo, ele foi muito impactado, né, recentemente pelas duas grandes guerras, né? A guerra da Ucrânia e agora a guerra Israel contra o Hamas. Então, isso desestabiliza a política internacional, isso dá uma balançada na geopolítica internacional. Então, o impacto dessas guerras, elas vão continuar perdurando. Agora, as perspectivas do ponto de vista da economia são relativamente boas, ou seja, vai haver uma tendência de crescimento no padrão dos últimos anos, mas tem um fator importante que precisa ser considerado, que é a questão das mudanças climáticas, que estão se acelerando de forma muito intensa. A gente está vendo aí muitos casos, inclusive no Brasil, de impactos e eventos extremos muito significativos. Isso é preciso que se tome um cuidado redobrado e que se volte a olhar para como fazer para evitar ou reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que no final de contas terminam afetando a possibilidade do aumento da temperatura, que é esse o grande problema. O aumento da temperatura que vai provocar aumento do nível do mar e, por exemplo, uma cidade como o Recife será bastante impactada. E esse consumo de combustíveis fósseis é importante nisso? Vê, a COP28 agora incluiu pioneiramente na sua declaração final, que é a Conferência das Partes, né? Todo mundo, são mais de 100 países e todos têm que concordar com o documento final, concordaram em estabelecer o início do fim da era do petróleo, então, dos combustíveis fósseis. Isso é pioneiro e é muito promissor, porque nós estamos entrando na era das energias renováveis. E nisso, inclusive, o país é bem... sai numa vantagem grande, porque é o país que talvez consiga, se tiver uma política consequente do ponto de vista ambiental, consiga atingir as metas do Acordo de Paris até 2030, ou seja, zerar a emissão de gases de efeito estufa. Essas restrições econômicas à Rússia abalam a economia mundial? Numa economia globalizada que devia primar pela boa relação entre os países, toda e qualquer iniciativa de restrição, como, por exemplo, medidas de contenção, né, econômica ou restritivas, cria embaraço na relação internacional. Então, sempre é ruim. O ideal é que não houvesse guerras, o ideal é que as relações comerciais fossem abertas, o ideal é que houvesse um entendimento global, inclusive para enfrentar as mudanças climáticas, que é a maior ameaça que a humanidade enfrentou em milênios. Surpreendeu ou já vinha sendo esperado isso? Não é uma surpresa, porque desde a Eco 92, no Rio de Janeiro, que esse tema entrou na pauta mundial. Claro que a indústria do petróleo é uma indústria poderosíssima, ela vai tentar retardar ao máximo a decisão de terminar a era dos combustíveis fósseis, é evidente. Tem muito petróleo para explorar ainda. Mas alguém já disse o seguinte: a idade da pedra não terminou por falta de pedra. Então, a era do petróleo não vai terminar por falta de petróleo. Vai terminar porque é absolutamente indispensável, porque senão a humanidade fica seriamente ameaçada.
Lhe preocupa, Francisco Cunha, essa disputa Venezuela-Guiana? Sim, porque na altura dessa do campeonato, uma fronteira que já está fixada há mais de 100 anos, haver uma contestação dessa natureza que envolve ameaça bélica, na fronteira com o Brasil, quer dizer, isso é uma coisa que já devia ter sido ultrapassada, né? Nós temos hoje, João Alberto, segundo a ONU, cerca de 8 guerras que são classificadas como guerra, a maioria no continente africano. A gente não percebe porque não entra no noticiário internacional. Mas isso é inadmissível no ano da graça de 2023, vamos ter o ano de 2024 aí, ainda brigando, atirando no outro, matando gente. Quer dizer, sem necessidade, a gente devia estar articulado para enfrentar essa ameaça que rebate sobre todos nós, a humanidade inteira, que é a ameaça das mudanças climáticas. E fica um atirando no outro, guerreando. Veja, não faz sentido, isso é uma coisa sem sentido. Não devia mais haver guerra, né? Guerra é uma coisa completamente pré-histórica. Quem vai mandar no mundo em 2024, Estados Unidos ou a China? Bem, a disputa entre Estados Unidos e China instalou-se, essa é a Guerra Fria 2.0, que alguns estudiosos estão chamando agora. A antiga Guerra Fria era o Império Americano e a União Soviética, né? Os dois blocos. Quando, com o desaparecimento da União Soviética, o Sul começa a surgir no cenário internacional com bastante força a China. A China, eu tive lá 2 vezes, João, e fico impressionado com aquela capacidade de crescimento que a China tem e de mudanças. É uma coisa impressionante. E a impressão que me dá é que eles acham que já foram a maior potência do mundo, em determinado, lá no tempo da Idade Média. E entendem que devem reconquistar esse lugar. E fazem isso de uma forma muito planejada. Lá o Partido Comunista faz planejamento de 100 anos. Então, eles estão planejando serem a potência hegemônica. Só que, enquanto eles estão planejando e tentando fazer isso, os Estados Unidos permanecem com a sua hegemonia que já tem mais de século. Então, Estados Unidos e China serão os grandes oponentes, vamos dizer assim, e o que não quer dizer que não possa haver colaboração. Em recente viagem aos Estados Unidos, o líder chinês disse que o mundo era suficientemente grande para caber os dois. Então, eu acho que isso é uma declaração de armistício, vamos dizer assim, político, até que se consiga negociar ou atingir uma outra situação lá para frente. Eu acho que é um mundo mais polarizado depois da Guerra Fria e iniciando um novo concerto da geopolítica internacional. Vamos deixar o mundo. Quais são suas expectativas para o Brasil em 2024? Bem, o Brasil, ele começou o ano de uma forma muito ruim. Com uma semana depois da posse do presidente eleito, uma tentativa de contestação violenta do resultado das eleições. Quase uma tentativa de golpe de Estado. Eu acho que não chegou a ser propriamente uma tentativa de golpe de Estado, mas foi algo do gênero. Isso é muito ruim porque cristalizou a polarização política. Praticamente o país terminou o ano passado rachado ao meio. E continuou rachado ao meio. Isso é muito ruim. E continua, né? Continua rachado ao meio. Isso é muito ruim, porque, afinal de contas, somos um país só. E somos um país democrático, que respeita, felizmente, o Estado Democrático de Direito. E isso precisa ser entendido por todos os brasileiros, de que a gente tem que respeitar o resultado das eleições. A gente pode não gostar de quem foi eleito, mas o regime democrático pressupõe o respeito à vontade das urnas. E se não for bom aquele governo ali, ele tem a possibilidade de 4 anos depois ser mudado. Eu acho que isso nós retrocedemos em relação às conquistas de um Estado de Direito quando há essa contestação violenta. Eu acho que isso foi um retrocesso. Espero que a consciência fique mais clara de que nós precisamos respeitar a democracia. Essa reforma tributária foi boa ou será boa, Francisco?
João, eu sou oriundo do sistema de tributação estadual, né? Meu primeiro emprego fixo foi de auditor do Tesouro Estadual, Secretaria da Fazenda. E eu comecei a estudar tributos, né? Porque para fazer o concurso, e é muito bonito a lógica da tributação. A lógica, eu estudei o Código Tributário, estudei o conceito tributário de Aleomar Balieiro, quer dizer, um grande tributarista. E uma coisa me chamou logo a atenção lá, 40 anos atrás, que nós tínhamos a legislação, que era mais ou menos assim, do ICM na época, e a gente tinha que estudar a legislação e tinha que estudar as exceções. Isso não é um sistema tributário, isso é um sistema de exceções tributárias. E isso foi se ampliando ao longo do tempo e o Brasil virou um manicômio, não só um sistema de exceção, mas um manicômio tributário, um imposto por dentro do outro. É uma loucura, ninguém consegue mais, as empresas gastam uma fortuna só para pagar imposto. Não gastam uma fortuna pagando imposto só, não. Gastam uma fortuna para se organizar para pagar imposto, porque senão comete erros e aí é objeto de fiscalização, vai pagar multa, ou seja, aí encarece o sistema tributário. Desde a Constituição de 88 que se tenta fazer uma reforma tributária sem sucesso. Nós já estamos aí com 35 anos de tentativas, quase 40 anos de tentativas. Essa agora foi uma tentativa que foi costurada ao longo de algum tempo e conseguiu sucesso. Eu confesso que eu não sei os detalhes, porque já mudou tanto, foi para lá e foi para cá tantas vezes, que eu tinha tomado a decisão de só ler o que foi aprovado depois da última aprovação. Então, eu já separei a lei para poder ler com calma. Mas eu considero que foi positiva, porque, na pior das hipóteses, ela torna o sistema racional, porque tinha se transformado num sistema irracional. A discussão agora é se a alíquota vai ser baixa ou vai ser alta. Bom, ela ainda vai ser fixada. Mas, de qualquer maneira, só o fato de simplificar, eu acredito, como alguns estudiosos, alguns analistas do assunto, que no médio prazo isso será uma grande coisa para o Brasil, porque tornará o nosso sistema tão racional quanto a maioria dos sistemas dos países desenvolvidos. O senhor vai ter que estudar para poder orientar seus clientes da TGI, né? É verdade, essa é a lição, essa é a tarefa do final do ano, estudar a reforma tributária. Tem coisinha melhor, né? Essa não é um bom presente de ano novo, não, né? Vai ter que ler, né? Como você disse, tem que ler. São os ossos do ofício. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Francisco Cunha, que é o consultor da TGI. Doutor Francisco Cunha, a expectativa do senhor para Pernambuco no próximo ano? Olha, a impressão que me dá, João, depois de muito estudar, desde que eu me entendo de gente, eu penso sobre Pernambuco e o Recife. O Brasil também, mas mais sobre Pernambuco e o Recife. E uma coisa que para mim vai ficando cada vez mais clara é que Pernambuco esgotou o seu modelo de desenvolvimento. Aquele modelo de desenvolvimento que foi gestado, foi projetado lá no meados do século passado, na década de 50, 1950, 52, 53, 54, foi gestado esse modelo de desenvolvimento baseado na industrialização. E nós levamos quase mais de meio século para implantá-lo. Foi o modelo que foi discutido pelo famoso e lendário Padre Lebré, que esteve aqui em 1954. Então, o Padre Lebré desenhou um modelo, um encaminhamento, um esquema de desenvolvimento do Estado que terminou sendo paulatinamente implantado. E o centro desse modelo dele era o Complexo Industrial Portuário de Suape, que ele propriamente não projetou o Suape, mas ele deu as indicações de que a vocação de Pernambuco era portuária e que Pernambuco devia desenvolver isso. E, ao longo do tempo, isso foi sendo materializado até que se criou o Complexo Industrial Portuário de Suape. E a refinaria, até uma montadora de automóvel, a Ferrovia Transnordestina, uma série de indicações que ele fez que foram se materializando. No início desse século, século XXI, os governos Jarbas e Eduardo Campos se encarregaram de finalizar a concretização, a execução desse modelo projetado. Um modelo bom, né? Um bom modelo, sim, sem dúvida, um bom modelo. Agora,
A impressão que dá é que ele materializou-se, ele esgotou-se do ponto de vista de formulação e nós não sabemos agora qual o modelo que deve substituir esse. Eu tenho algumas hipóteses, como, por exemplo, de que deve ancorar-se na questão do desenvolvimento sustentável, como o mundo todo está pensando, como o Brasil está pensando. É o tal do hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde, energias renováveis, uma série de coisas que precisará mudar. A turma diz, João, usa uma expressão, o pessoal de consultoria, não gosto muito dela não, mas usam muito, com muita frequência. Precisa mudar o mindset, ou seja, a concepção mental. Nós, em Pernambuco, precisamos mudar a concepção mental relativa ao desenvolvimento, ao modelo de desenvolvimento. Eu acho que esse é um bom motivo para a sociedade se engajar nessa discussão. E a política de Pernambuco? Houve uma mudança depois de não sei quantos anos do PSB, está agora com Raquel Lira. Essa obstinação é importante? Sim. O regime democrático pressupõe a mudança de alternância do poder. A alternância do poder é sempre positiva. É muito positivo que tenha havido a mudança. Isso não quer dizer que o governo, o regime de forças anterior deva desaparecer da política, muito pelo contrário, deve permanecer. A lógica do sistema democrático é situação e oposição, o tempo todo, para que deste embate salutar se consiga uma situação política melhor, porque sempre o governo escolhido é o governo escolhido pelo povo. A lógica do sistema democrático é isso. Em Pernambuco aconteceu isso, e é bom que isso aconteça, porque vai renovando o sistema político. Acho que nós entramos numa nova era. Essa nova era política, quer dizer, essa mudança política, ela está coincidindo com a necessidade de discutir o novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que isso é muito positivo. Por exemplo, você acha positivo que a maioria dos secretários da governadora sejam técnicos e não políticos? Eu acho positivo. Se bem que a política, ela é sempre, digamos assim, no sistema democrático, a política é a medida de todas as coisas. Por quê? Porque a política, ela orienta a formulação técnica. Claro, precisamos de técnicos e precisamos de políticos. É justamente desse blend que vai sair a situação que eu espero sempre. Eu sou um otimista, eu acho que sempre tende a melhorar. O Recife, em 2024. O Recife hoje é comandado pelo mais jovem prefeito da história, né, João Campos, né, 28 anos. Está boa a imagem do Recife para 2024? Eu penso que sim. Eu, como você sabe, eu sou militante da causa do Recife há muito tempo. Inclusive, militante da mobilidade a pé dentro do Recife, ou seja, porque eu entendo que uma cidade só se conhece caminhando dentro dela. Voltaram as caminhadas? Sim, voltaram. Ontem, inclusive, essa semana tivemos a caminhada dos morros. Não foi para todo mundo, não. Tem tempo para o físico, né? Mas eu achei até que ia menos gente, mas foram mais de 60 pessoas. Foi. E todos gostaram muito, porque foi a última do ano. Nós subimos e descemos as ladeiras, mas devagarinho você sobe qualquer ladeira. Aliás, tem uma frase que eu não me lembro de quem é agora, que diz o seguinte: as dificuldades são como montanhas. Elas só se aplanam quando avançamos sobre elas. Ou seja, a gente vê a montanha lá em cima, vá devagarinho que você chega. Então, foi isso que fizemos nessa caminhada do morro. Então, voltando para a sua pergunta, eu sou otimista também em relação à situação do Recife. Eu acho que cada vez mais as pessoas começam a compreender quais são os problemas da cidade, porque é uma cidade muito problemática, né? A cidade, eu estava dizendo ao pessoal que estava caminhando comigo, eu disse: olha, nós somos uma cidade dividida em duas. Nós estamos aqui como representante de uma determinada cidade, passando por dentro de outra cidade. Então, isso é uma realidade que precisa ser entendida pelas pessoas e precisa se trabalhar para que ela diminua, porque a cidade democrática não pode ser partida em duas. Eu acho que avançamos bastante, viu, João Alberto, nesses últimos anos em relação à melhoria da compreensão das pessoas e da qualidade de vida no Recife. Agora, falando da sua paixão pelo Recife, você está trazendo 2 livros, né? Recife, Cidade Parque e Recife, a Árvore d'Água. Isso. É uma coleção. Esses 2 livros fazem parte da coleção Recife 500 anos, que foi desenvolvida pela CEP, num convênio com a Universidade Federal de Pernambuco. E esses 2 livros são livros ilustrados, porque hoje não se chama mais livro infantil, é livro ilustrado, porque ele
ele também atinge outras É mesmo, é uma coisa diferente, ó. exatamente. É o livro que passa uma mensagem juntando ilustração e texto. Então, a gente encomenda ao autor, diz, olha, a realidade é essa aqui, o que eu quero passar é essa mensagem. Aí ele faz. Eu gosto muito desses 2 livros. E, pelo que eu vi recentemente, também os jovens têm gostado do conteúdo. Olha, eu vinha com essa pergunta na cabeça, esqueci e me veio agora. A Argentina com Milei. É uma coisa atual, que foi depois da sua palestra. Qual é a sua expectativa para a Argentina com Milei? Você deixou a pergunta mais difícil para o fim. Foi. Bem, o que eu diria é o seguinte: eu acho que a Argentina acumulou muitos azares ao longo das últimas décadas, azares políticos. Não acertou. Foram vários presidentes, várias correntes políticas dentro do peronismo, fora do peronismo, aquela coisa confusa que a gente não entende, do lado de fora a gente não entende. E eu não sei se essa agora não é mais uma aventura. Eu gostaria que não fosse, porque é muito ruim você ter um parceiro vizinho de continente, um parceiro histórico do Brasil, entrar em turbulência política e econômica. Mas o fato é que ela está no meio de uma turbulência política e econômica e eu não sei como é que, sinceramente, eu não sei lhe dizer qual a perspectiva disso aí, porque o presidente eleito não tem maioria no Congresso, lançou agora um plano no início que não dialoga com o Congresso. Como é que vai ser isso? Ontem ou essa semana, ele foi vaiado lá no Boca Juniors, né? Ele é do Boca Juniors. Ele foi lá votar lá, era foi só. votar, foi vaiado, ou seja, é muito triste isso. Acho também muito ruim, porque, de certa maneira, lá na Argentina acontece o que a gente terminou esboçando aqui no Brasil, uma divisão muito grande. Isso é ruim. Nenhum país avança com divisão ferrenha. Na política é natural que tenha, como eu disse, a situação e a oposição. São propostas diferentes, mas não tem que ser inimigos. E lá o que eu vejo aqui um pouco e lá também, é essa coisa de quem está num campo é inimigo ferrenho do outro, o que é muito ruim. Somos todos patriotas. Ô Francisco, essas 2 teses desse presidente argentino, dolarização e fechamento do Banco Central, são boas, ruins ou muito ruins? Olha, dizem os entendidos em economia que um dos fatores da existência de uma nação, para que uma nação exista, ela tem que ter uma moeda. Não é possível ter uma nação que tenha uma moeda de outro país. Eu acho isso uma maluquice, sinceramente, querer dolarizar a economia do país. Agora, como nós estamos em época de assombros, em época de descobertas sempre desconcertantes, vamos observar. Eu acho que ele não vai dolarizar. Eu acho que isso foi mais um mote de campanha do que propriamente uma política de governo. Vai se transformar numa política de governo. Eu acho que ele não vai dolarizar. Inclusive porque o ministro da Fazenda, que ele colocou, e o presidente do Banco Central, ele disse: enquanto eu estiver aqui, é evidente que não vai acabar o Banco Central. E o ministro da Fazenda descartou a questão da dolarização. Eu acho que nós estamos numa época de extremos. Foi o meu tema do final do ano, da palestra do final do ano. Na época dos extremos. E acho que nas campanhas políticas esses extremos estão vindo para o palco. Ou seja, o sujeito chega e diz que pousa com a serra elétrica, dizendo que vai cortar os ministérios, vai dolarizar a economia e vai fechar o Banco Central, vai fechar o Ministério da Saúde, o Ministério... Eu acho que isso, digamos assim... E se orienta com um cachorro que morreu. Não é só com... É um cachorro, mas parece os outros também conversam com ele, né? Bom, no mínimo é estranho. Pernambuco, Francisco, tem que faturar pelo fato de 5 ministros, presidente do Banco do Nordeste, superintendente da Sudene, Pernambuco tem que usar isso. Eu digo que isso é um alinhamento astral nunca acontecido antes na história do país, do Estado, nem do Estado. Nós temos um presidente pernambucano, um presidente do Banco do Nordeste pernambucano, superintendente da Sudene, uma governadora eleita, a primeira governadora eleita da história de Pernambuco. E a vice? E a vice também. Então, a gente devia usar esse alinhamento astral para trabalhar isso que eu disse. Qual o novo modelo de desenvolvimento do Estado?
Essa que é a questão, que está a grande interrogação, que para mim está bem nítida e que em relação à qual a resolução desta questão, nós precisamos todos avançar. E se estamos juntos, quer dizer, se temos essa oportunidade de ter tanta gente, tanto pernambucano em cargos importantes, nós devíamos aproveitar, não deixar perder essa oportunidade. Uma coisa que interessa a muita gente, Francisco, na sua expectativa, o dólar em 2024 vai ficar em quanto? Segundo os especialistas, alguém já disse o seguinte, o dólar foi uma invenção para desmoralizar os economistas. Uma invenção, a taxa do dólar foi uma invenção para desmoralizar os economistas. Porque ele disse que não foi para desmoralizar os arquitetos, graças a Deus, né? Não, só os economistas. Só os economistas. Os arquitetos ficaram fora. Felizmente. Então, eu posso dizer o seguinte, que o que os especialistas dizem é que no final do ano de 2024, a taxa estará muito semelhante ao final do ano de 2023. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Nós queremos dar aqui de presente, o Nelson mandou da Master Boy, que é uma grande empresa, para você levar as comidinhas de casa. Ótimo. E a Capriche, que mandou biscoitos e bolacha para melhorar sua vida. Gerson Lucena. Muito obrigado. Dois grandes empresários de Pernambuco. Dois grandes empresários pernambucanos. Muito obrigado. Nós agradecemos a Francisco e vocês ficaram sabendo como será o mundo, como será Pernambuco, como será o Recife em 2024. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.